É comprovado cientificamente rir, ficar feliz, ajudem muito no tratamento e na cura até de algumas doenças. A Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, revela que o riso tem grande influência, olha, ó, no coração. Aqui no Brasil, uma professora da Universidade Federal do Espírito Santo fez uma pesquisa no Instituto Nacional do Câncer, o INCA, e descobriu que mulheres que enfrentaram o câncer de mama com mais otimismo produziram uma substância no sangue que fez aumentar as células que destroem as células do tumor. Bem-vindo, Lucas. Obrigado, tudo bem? Tudo jóia. Bom, a gente conversou agora com as meninas que venceram o câncer e elas falaram da importância do otimismo, de encarar, de tentar, apesar de todas as dificuldades de tratamento, de receber essa notícia do câncer, de se manter bem, de tentar ficar alegre, de confiar. E a gente viu que as pesquisas mostram que é exatamente isso, né? Exatamente. O que a gente vê é que a felicidade produzida, a alegria produzida, ela traz para o nosso cérebro uma neuroplasticidade, uma capacidade desse cérebro regenerar determinadas áreas e promover para o ser humano uma maior saúde física, né? E quando ele envia determinados hormônios para o nosso corpo, para o coração, ele envia esses hormônios de maneira que a pessoa se anime. A adrenalina é um desses hormônios que faz com que o coração se sinta mais forte. Então, essa oscilação entre adrenalina, entre a alta adrenalina e baixa adrenalina, deixa com que o coração fique mais forte. Tudo isso vai ajudar na saúde da pessoa. E a saúde mental do paciente está muito ligada à saúde física. A gente sabe que isso é uma verdade. A gente tem aqueles grupos, nós até já entrevistamos um pessoal aqui, Doutores da Alegria, o pessoal que leva, de alguma forma, o riso ou a alegria mesmo para dentro de hospitais, né? E tem respostas de médicos dizendo quanto isso é importante. A gente vê que isso é tão importante que, se levado para qualquer pessoa, pode melhorar a vida dela. Mas dentro dos hospitais é fundamental, porque é um ambiente onde nós estamos lidando com a parte mais difícil da vida do ser humano, que é o adoecer. Quando adoecemos, a gente não tem a vontade, o desejo de estar feliz novamente. E produzir isso, produzir o sorriso, produzir a risada, aumentar os níveis de dopamina, de prazer, isso deixa o ser humano mais forte. A gente sabe que um dia que a gente passa um dia feliz, a gente está forte até o dia terminar. E pode acontecer de chegar na noite e você está exausto, mas durante o dia você não percebeu o cansaço, você não percebeu as dores do dia a dia, porque você estava feliz com aquilo que você faz. Para o paciente é a mesma coisa. As dores vão ficar menores, ele não vai sentir tanto cansaço, porque ele estava feliz, ele estava produzindo hormônios responsáveis pela sua felicidade. A física quântica fala que tudo que a gente foca é o que cresce, né? Exatamente. Então, se focar na dor, claro, vai aumentar a dor. Se focar na alegria, vai conseguir expandir a alegria também, né? Exatamente. O nosso processo neurológico está ligado às palavras. Nós falamos cerca de 3.000 palavras por minuto internamente. Então, a nossa conversa interna, ela é muito maior do que a conversa externa. Mesmo quando nós estamos aqui fazendo uma entrevista, ao passo que você está falando alguma coisa, o meu cérebro já está me dizendo outra e me preparando para uma resposta. Quando a gente diz isso de maneira positiva, nós estamos preparados positivamente para responder não só a perguntas, mas responder também a forma como a vida está sendo guiada. Então, a conversa interna é muito importante. O eu vou conseguir, o eu quero que isso aconteça, o eu vou melhorar, e tudo isso são palavras que são positivas e que tornam o ser humano mais forte. Agora, a gente sabe que em situações, principalmente como essas de câncer que a gente conversou, é difícil porque tem dor, porque tem sofrimento, porque tem um risco aí de uma possível morte, casos que não deram certo. Claro que deve vir um monte de coisa ruim na cabeça, né? O que você diria para essas pessoas que, de repente, não estão conseguindo sair desse momento crítico, dessa mente sofrendo? É desviar o pensamento, é ler, é buscar um filme, é pelo menos sair daquele nível de tristeza profunda? Exatamente. Há mais ou menos um mês e meio atrás eu conversava com um amigo que a prima dele estava passando por esse processo. Ele falou assim: Lucas, você já parou para pensar que ela tem a possibilidade de morrer? E eu brinquei com ele e falei assim: nós também. Nós não sabemos o dia de amanhã.
Nós não sabemos, nós não temos a mínima noção do que vai acontecer no nosso amanhã, muito menos nós sabemos o que vai acontecer na nossa vida daqui em diante. Então, pode ser que eu saia daqui hoje e minha vida acabe nesse momento. O que eu sempre digo para as pessoas é: aprenda a viver o hoje. Né? Leve a vida como uma caixinha de presente. O presente que você recebe de manhã nessa caixinha vazia, coloque coisas positivas nele, coloque coisas boas, agradeça as visitas que vão até você, agradeça aquilo que você construiu, tenha gratidão por aquilo que você possui. Isso é o que nos fortifica, não somente as pessoas que estão doentes, mas a todos nós. Então isso também fortifica as pessoas que estão com depressão. É olhar para o hoje e falar: olha, tanta coisa que eu conquistei, mas hoje eu tenho uma caixinha vazia e eu posso colocar dentro dela aquilo que eu quiser. Uma coisa interessante também é pensar que a doença não desqualifica tudo que você já viveu, que é isso que você está falando. Você não é menos, você não é menor porque está doente, né? E nem tudo que você produziu, nem tudo que você é nesse momento. A doença, ela está ali como uma forma de te mostrar algo que não estava correto dentro de você. Sabemos que algumas doenças, elas têm uma somatização. E essa somatização deve ser evitada. Porque a partir do momento que eu sei que está ali a doença, nós precisamos tratá-la. A nossa ideia não é que a pessoa seja feliz e não trate da doença. A nossa ideia é que a pessoa trate da doença e que a felicidade dela evite somatização, que a felicidade dela evite o entristecimento e que o corpo, quando ele é dominado pelo cortisol, pela tristeza, ele fica mais frágil. Então, o batimento cardíaco vai ficar diferente. Tudo isso vai trazer dificuldades para a cura. A felicidade, ela vai ajudar nessa contrapartida. A partir do momento que estou feliz, estou deixando o meu corpo mais apto a produzir bons hormônios, produzir boas substâncias para realmente me curar rapidamente. Nessas situações, normalmente vem perguntas como: por que está acontecendo comigo? Eu não acredito que justo comigo aconteceu isso. A gente pode dizer que aceitar é um primeiro grande passo nisso tudo? Com certeza, Elaine, é muito bem colocado. A partir do momento que algo aconteceu comigo, eu preciso entender. Se você quiser entender de maneira estatística, né, procure as estatísticas, você vai ver que acontece com muitas pessoas. Quando a gente olha para algo que aconteceu com a gente, o normal é a gente pensar primeiramente: nossa, isso só acontece porque é comigo. E aí, procurando estatisticamente, a gente vê: nossa, isso aconteceu com tantas pessoas. E quantas pessoas hoje saem disso? Hoje nós temos uma grande maioria de pessoas que se curam. Então, focar no lado positivo é algo que vai te dar um dia melhor de vida. Tirar a autopiedade, é isso? Isso, nossa, eu não sei o que vai acontecer, por que isso só acontece comigo, por que minha vida é assim, né? Esse pensamento negativo, ele é uma série de palavras. O nosso cérebro pensa somente através de palavras. Então, as palavras que colocamos dentro dele são as que vão guiar a nossa vida desde então. E as crenças limitantes, quando a gente fala de pessoas que têm crenças limitantes, é que elas colocaram as palavras boas num cantinho inacessível. E esconderam. E aí o cérebro, toda vez que vai ter uma resposta sobre algo, a resposta é negativa, a resposta é triste, a resposta é de desânimo. Quando a gente começa a falar sobre coisas positivas, a gente faz essa neuroplasticidade. A gente torna nosso cérebro apto a falar de coisas positivas, pensar positivamente e agir positivamente. O cérebro comanda o restante do corpo. A gente precisa pensar nisso. E é importante dizer também que assim, não adianta só falar: ah, não, vai dar tudo certo, mas lá por dentro está se matando, né? Tem que acreditar de verdade, buscar essa força interna, buscar em Deus, buscar naquilo que acredita, né? Exatamente. Falar para fora não faz tanto sentido. Porque se você fala 3.000 palavras por minuto internamente, você pode até estar dizendo para as pessoas, mostrando um comportamento aparentemente positivo. Comportamento positivo é uma coisa, a sua tomada de decisão interna é outra. O que faz com que você tenha uma maior autoestima é como você toma as decisões internamente. É a sua conversa consigo, não com as outras pessoas. Então, realmente, conversar consigo é importante. A gente fala muito de autoconhecimento, mas aqui a gente está falando de autoamor. Porque se eu me amo, se eu amo a minha vida, se eu amo aquilo que eu possuo, eu consigo realmente seguir em frente. Uma dica que uma pessoa que passou por um processo desse me disse foi assistir filmes de superação. Esses filmes de superação nos levam a acreditar, levam o nosso coração a ficar mais agitado e o nosso cérebro a acreditar que é possível superar. Então, filmes de superação, frases de superação, tudo isso são informações que você manda para o seu cérebro dizendo: eu quero superar e eu posso superar isso. E com certeza vai superar, Exatamente. Né? Obrigada mais uma vez, Lucas. Eu agradeço.